Boa noite a todos que estão neste momento conosco nessa live proporcionada pela Casa Espírita Maria de Nazaré, levando o conhecimento, os princípios da doutrina espírita com muito amor e carinho. Meu nome é Vânia, sou trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré e todos os dias tem algum trabalhador da casa fazendo a live. Então, é na hora da Ave Maria. Nós acabamos de ouvir aquela belíssima música endereçada a Maria, nossa Mãe Santíssima. E assim que nós vamos abrir, não é, a nossa atividade de hoje, que é ligada ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu tenho 2 recados para vocês antes de iniciarmos a atividade propriamente dita. Gostaria também de saber de vocês se o som, a imagem estão ok. Se alguém puder me dar esse retorno, eu agradeço. Então, os 2 recados são: primeiro, no próximo sábado nós teremos... ok, som ok. Nós teremos uma live especial, porque assim, todas as lives são especiais, mas não é com um trabalhador da Casa Maria de Nazaré. Vai ser com um médium psicógrafo, Henrique Botaro. Então, ele vai nos falar de mediunidade, de psicografia. Então, no próximo sábado, dia 5 de junho, às 20 horas, nós teremos a live do Henrique Botaro. Contamos com vocês aqui mesmo, pelo Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Neste dia, às 18 horas, seria a live do nosso amigo Ezequiel, mas como vai ter às 20 horas a live do Henrique, então o Ezequiel no próximo sábado não fará a live. E o outro recado que eu gostaria de dar não é nenhuma novidade, mas é algo assim que a gente sempre gosta de reiterar devido à grande importância. É a realização do Evangelho no lar. Aqueles ainda que não realizam, que possam pensar em realizar, escolhendo um dia e horário apropriados para a família. Convide o pessoal da casa para participar. Se não quiserem, não obrigue ninguém. Nós, espíritas, sabemos que não devemos violentar a vontade e o livre-arbítrio de ninguém. Então, façamos sozinhos o Evangelho, tendo a certeza, aliás, de que nunca estamos sozinhos, que a espiritualidade amiga está sempre nos envolvendo, nos protegendo, nos fortalecendo. Amigos queridos, vamos então agora fazer a prece de abertura para, em seguida, estudarmos um pequeno trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, convido todos vocês para que possamos unir os nossos corações em prece. Elevemos o nosso pensamento a Deus, irmanando-nos neste sentimento fraterno de irmandade, e vamos então fechando os nossos olhos materiais, fazendo a prece que o médico de nossas almas, Jesus, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja e assim será para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.
Queridos amigos, o tema de hoje que será abordado está contido no capítulo 17 do Evangelho. O capítulo 17 tem por tema Sede perfeitos, palavras de Jesus. E o item que nós estudaremos hoje é o último item, o item 11 do capítulo 17. Cuidar do corpo e do espírito. É uma instrução dos espíritos e essa mensagem, particularmente, foi nos trazida por Georges, espírito protetor, em Paris, capital da França, em 1863, portanto, há 158 anos. Esse espírito, então, vai nos falar, na abordagem do capítulo 17, que para atingirmos a perfeição, no momento de evolução que estamos, necessitamos cuidar do corpo e do espírito. Vamos à leitura para que depois, em cima das ideias do autor espiritual, possamos conversar sobre o tema. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que essa prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, saudável, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável, ou seja, o embate entre o corpo e o espírito, e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam neste caso: o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que, sem convicção nem paixão, amam com tibieza mornamente, não é? E gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver, se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido o é pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito.
dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Então, meus amigos, este é o nosso tema para estudo do Evangelho de hoje: cuidar do corpo e do espírito. O autor espiritual, Georges, nos fala que nesta questão de cuidar do corpo e cuidar da alma, nós temos dois sistemas que se confrontam, porque são opostos completamente. Então ele nos fala dos ascetas e dos materialistas. Os materialistas é um conceito, vamos dizer assim, muito mais próximo de nós. Os materialistas, eles, como diz Georges, diminuem a alma, dão uma importância muito grande às coisas do corpo, às coisas da matéria, aos prazeres mundanos, não é? Mas e os ascetas? O asceta é aquela pessoa que busca se afastar dos prazeres. Então, para começar, vai se afastar de tudo aquilo que daria um prazer, o prazer de comer, de passear, enfim, ela vai se afastar. E mais, ela vai, além de se afastar dos prazeres, ela vai dedicar a vida às orações, às privações, às flagelações. Então, nós vemos em alguns segmentos religiosos pessoas que em determinada ocasião se juntam e se flagelam, por vezes com chicotes que na pontinha desse chicote, dessas tiras de couro, tem bolinhas, não é? De chumbo, alguma coisa assim, e elas vão se flagelando, acreditando piamente que com isso vão atingir um progresso espiritual, uma iluminação da alma. E este espírito nos garante que tanto o sistema dos ascetas, que querem macerar, maltratar o corpo, e dos materialistas, que querem enaltecer o corpo e diminuir a alma, tanto um sistema quanto o outro são insensatos. Não tem razão de ser. Então, o espírito vai argumentando que se nós estamos na presente encarnação, no planeta Terra, em que necessariamente precisamos de um corpo para vivenciar as experiências, é certo que precisamos cuidar de ambos. Precisamos cuidar do corpo, precisamos cuidar da alma. Para nós espíritas, por vezes nós damos muita importância à espiritualidade e ela precisa realmente ter um lugar de destaque na nossa vida. Entretanto, não podemos nos esquecer dos cuidados com o corpo. E quais seriam esses cuidados? Nós sabemos, aí, cuidados de higiene, de nutrição, de exercícios, cuidados médicos em caso de doença. Então, não tenhamos dúvida que o corpo, quando ele está em desequilíbrio, está em desajuste, ele vai influenciar sobremaneira a alma. Imaginemos uma pessoa internada num hospital, sedada, ou como muitos dos nossos irmãos entubados por conta da Covid. O que ocorre? O espírito, num corpo sedado, ele não vai ter condições de se expressar, de manifestar-se. Então,
para termos uma ideia de como o corpo ele interfere, ele realmente tem uma importância muito grande também em relação à alma. Então, o equilíbrio precisa ser tentado, precisa ser buscado sempre. Então, os cuidados com o corpo, nós já sabemos, não é? Eu acabei de citá-los em relação à higiene, nutrição. E também, mesmo para o corpo, para a mente, nós também não podemos trabalhar, focarmos tão somente no trabalho. Precisamos higienizar a nossa mente com atividades que nos deem prazer, não é? Uma leitura. Cada um de nós tem algo que lhes dá prazer, que faz com que a mente relaxe, sinta mais confortável. Isso tudo é necessário. Mas e a questão da alma? Todos nós sabemos dos cuidados com o corpo. E que cuidados com a alma? A alma é o espírito encarnado, não é? Mas então vamos falar do espírito. Que cuidados devemos ter com o espírito? Então, voltando, nós estamos no capítulo 17, mas voltando lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, existe uma mensagem do Espírito da Verdade, em que ele chama a atenção para nós espíritas, dizendo assim: espíritas, foi bem explícito para nós, os espíritas. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. Então, eu diria que tanto para o corpo quanto para o espírito, esses dois mandamentos são fundamentais. Porque ao amarmos, no sentido mais amplo da palavra, não aquele amor, como disse a nossa amiga Arielle ontem em sua live, não é? Que o tema era o amor, né? Só o amor é eterno. Então, não aquele amor, paixão, não, porque confunde-se muito o amor, né? Na questão afetiva de duas pessoas, confunde-se o amor com a paixão. O amor, ele liberta, a paixão aprisiona, a paixão tem ciúmes, tem inveja, é egoísta. O amor não. O amor deixa viver, o amor se preocupa com o bem-estar do outro. Até quando as pessoas se casam, imaginam que estão se casando e querem que o outro a faça feliz, quando na verdade, ao nos unirmos a alguém, a nossa preocupação deve ser fazer o outro feliz, porque a verdadeira felicidade está em fazer a felicidade alheia do outro. Então, o amor nos traz saúde para o corpo e para o espírito. Além do mais, o Espírito da Verdade nos fala de nos instruirmos, buscarmos o conhecimento. Porque algumas pessoas imaginam que nós evoluímos com o sofrimento, mas não. Na realidade, o sofrimento é um ajuste de contas, de erros cometidos nesta ou em outras existências, na necessidade de nos ajustarmos com a lei divina, vem o sofrimento. Mas o sofrimento precisa ser muito bem compreendido para aprendermos com ele.
Entretanto, a maioria de nós não quer o sofrimento, não gosta do sofrimento, porque não vê nele a mão benéfica da dor. Vê tão somente que é desagradável, que gostaria que fosse diferente, mas então nós não evoluímos com o sofrimento. Poucos de nós evoluem no sofrimento, mas nós evoluímos com o conhecimento. Então, não podemos deixar de aprender. Então, se queremos alimentar o espírito, é através do conhecimento. Já disse Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Como conhecermos a verdade se não nos dispomos a aprender? Se somos preguiçosos, se achamos que eu já estou velho, não tenho mais condição de aprender, não quero quebrar minha cabeça, é muito complicado. Então, quando nós agimos desta forma, nós estamos perdendo oportunidades maravilhosas de evoluirmos. Nunca é tarde para aprender. Nunca. A minha mãe vai fazer 87 anos e ela adora fazer tricô. E sabe onde que ela consegue as receitas? Ela tem um tablet, que aliás é este aqui. Ela tem um tablet, ela acessa a internet, ela vai buscar os assuntos de interesse dela, tricô, palestras, e ela sempre está aprendendo. E ela é extremamente lúcida. Então, cuidar do espírito, meus amigos, é isso. É ter a curiosidade, é querer aprender sempre mais, é não fechar as portas dos nossos interesses. Além do amor, o conhecimento é fundamental. Então, aquele que busca a espiritualidade, que busca a conexão com o mais alto, sabe que não podemos nos ater tão somente aos cuidados do corpo. Porque a beleza passa, mas a verdadeira beleza, que não é a do corpo, mas a da alma, do espírito, ela se tornará cada vez mais brilhante, mais vistosa. Aqui disse a Brandina, não estacionar jamais, não é? Não podemos estacionar, não é mesmo, Brandina? Nunca. Precisamos seguir sempre adiante. A vida é um desafio diário, mas se tivermos vontade de conhecer, de praticar o bem, de fazer a caridade, isso tudo nos dará estofo para seguirmos adiante, buscando sempre o equilíbrio do corpo e da alma. O corpo deve ser cuidado. Nós estamos em plena pandemia e é o corpo que vai ficar doente, mas nós sabemos, se o corpo ficar doente, ele vai interferir de uma maneira profunda no estado de espírito da pessoa. Então, façamos a nossa parte, cuidemos do nosso corpo, cuidemos do corpo do outro. Por isso, a máscara, o uso da máscara é tão importante, porque cuidaremos de nós, de nosso corpo, e cuidaremos do corpo do outro. Isso é respeito, isso é amor, isso é ter o conhecimento que nos torna cada vez
menos egoístas e mais solidários, menos orgulhosos e mais fraternos. É disso que o mundo precisa, de fraternidade, de solidariedade. E, buscando esses sentimentos tão positivos, nós encontraremos o equilíbrio. Os cuidados, naturalmente, do corpo se fazem necessários, porque o que nós, com o que nós nos alimentarmos, também vai interferir na nossa saúde, e nós temos um compromisso. Quando reencarnamos neste planeta bendito, cada um de nós tem um tempo programado para aqui ficar. E se nós não cuidarmos com equilíbrio do corpo e do espírito, sairemos prematuramente do corpo e seremos considerados suicidas. E nós sabemos que o tratamento no plano espiritual dado ao suicida é de muita dor, de muito sofrimento. Então, nenhum de nós aqui quer ser considerado no plano espiritual e no tribunal de sua própria consciência como um suicida. Aí o segredo, equilíbrio, não cuidar somente do corpo, não cuidar somente do espírito, porque esses extremos são prejudiciais, e muito. Porque a pessoa que passa o dia na igreja, rezando, e deixa de fazer as tarefas da vida diária, os compromissos com a sua família, também está em desequilíbrio. Aquele que não sai da academia, fortalecendo os músculos, mas deixa também de fazer outras atividades, porque acaba se viciando em academia, também é pernicioso, com certeza. Busquemos sempre o equilíbrio. Certo está o Espírito Georges, que nos trouxe com muita propriedade esta mensagem para hoje. Cuidemos do corpo, cuidemos do espírito, sejamos então equilibrados e assim seremos felizes. Queridos amigos, eram essas as considerações sobre o tema dessa noite. Então agora eu quero convidar cada um de vocês que estão acompanhando essa live para que juntos possamos fazer a prece de encerramento. Quando fazemos juntos, se torna muito melhor. Então, vamos lá, meus amigos, sabendo que neste momento a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré se faz presente em todos os lares que conosco estão conectados neste momento. Fechemos os olhos, agradeçamos de todo o nosso coração a Deus, a Jesus, a Maria, aos benfeitores espirituais, por esses momentos em que permanecemos juntos, interligados pelos laços fluídicos do coração. Assim, em profundo agradecimento, vamos direcionar a nossa prece à nossa querida Mãe, Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, um ótimo final de segunda-feira. Tenha uma semana abençoada
e fiquem conosco. Depois, esta live será convertida para o YouTube. Quem não estiver inscrito em nosso canal, que possa fazê-lo. Deem o seu like para impulsionar o nosso canal, nos ajudando a levar a palavra, o conforto espírita a muito mais corações necessitados. Meus amigos, amanhã e quarta-feira fiquem com o Sérgio. Quinta-feira, Ezequiel. Na sexta, eu retorno. Sábado, relembrando, vai ter uma live num horário especial. Vai ser às 20 horas e o palestrante Henrique Botaro, que nos falará de psicografia e mediunidade. E no domingo, a nossa amiga Arielle estará conosco. Fiquem com Deus, um abraço fraterno e apertado e até a próxima, meus amigos!